Meus irmãos, graça e paz, essa linda oportunidade que Jesus nos concede para mais uma vez nos reunirmos nas redes sociais para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor Deus e entendermos e compreendermos a bondade, a misericórdia, a compaixão de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Se sujeitou à vontade do Pai, por ser o unigênito, e uma vez por todas se ofereceu como um cordeiro mudo levado ao matadouro, para resgatar as nossas vidas do poder do pecado e nos tornar livres desse tutor que com vara de ferro nos subjugava, nos escravizava. E em Cristo nós somos livres do poder do pecado, da condenação eterna. E por meio de Cristo Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai. Por meio de Cristo Jesus, temos a liberdade de levantarmos a nossa voz e termos acesso direto aos Santos dos Santos. Então é muito lindo nós entendermos o que Cristo fez pelas nossas vidas. É muito gratificante entendermos o real propósito do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Liberdade. Liberdade. Precisamos entender que quem está em Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem vive em Cristo Jesus é uma nova criatura, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Cristo temos o novo de Deus na nossa vida. O velho são as paixões e as concupiscências que foram arrancadas da nossa vida pelo poder do sangue do Cordeiro. Então é gratificante entendermos o tamanho da misericórdia que Deus derramou sobre a humanidade. E o meu pedido a Deus é que o Senhor abra o teu entendimento, para que você compreenda a expressão do seu amor, a expressão da sua misericórdia, a expressão da sua compaixão. Eu acho lindo que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, andando com 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus já tinha ressuscitado, estava num corpo ressuscitado, ainda não glorificado, porém os discípulos não conheceram que era o Mestre. E Jesus foi caminhando com eles, conversando com eles, a caminho. Quando chegaram na casa, a Bíblia diz que eles foram cear. E quando Jesus expressou-lhes a palavra na ceia, que partiu o pão, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E eles conheceram que era o Mestre. Ele diz, porventura, quando ele vinha conosco a caminho, não ardia em nós o nosso coração, quando ele proferia a caminho as palavras? Oh, glória a Jesus! Então perceba, compreenda
que a Bíblia diz que ali abriram-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Oh, glória! Eles creram, e isso deu legalidade, isso deu compreensão quem de fato era Jesus. As suas mentes compreenderam que Jesus é a verdade, em que a lei, o salmo e os profetas profetizavam. Essa lei, o conhecimento da lei, conhecimento dos salmos, as palavras proféticas acerca do Messias, eles conheciam, mas quando aconteceu este fator, quando o texto diz, abriram-lhes a sua mente para compreender as Escrituras, é porque estava diante deles o Messias, o ungido de Deus, o cumprimento do que está escrito. Bendito seja o nome de Jesus. Então é muito gratificante entendermos, compreendermos quem é Jesus. Em outras oportunidades, Jesus indagou os seus discípulos: o que diz os homens, seu filho do homem? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante. Jesus tinha chegado às partes de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então os discípulos respondem à pergunta que Jesus faz, e você percebe que eles dizem, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perceba que dentro da exposição era como a multidão que seguia Jesus identificava ele. Então, mesmo ouvindo os ensinamentos, as pregações, mesmo vendo os sinais miraculosos que Jesus fazia, e isso estava contido na lei, no Salmo e nos profetas, como sinal de quem de fato era o Messias. Eles não tinham certeza de quem era Jesus. Eles associavam Jesus a João Batista, eles associavam Jesus a Elias, eles associavam Jesus a Jeremias, né? Ou um dos profetas. Mas Jesus olha para os 12 que com ele estava e pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Eita glória! Quem é Jesus para você? Quem de fato é Jesus e que significado Jesus tem para você? Então a Bíblia diz, irmãos, que Simão Pedro olha para Jesus e ele fala com convicção, ele fala com certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa ungido. Ungido. Ele tem certeza, ele tem convicção de verbalizar com convicção quem de fato é Jesus. Com isto, Pedro tinha convicção que ele era o Messias, o Verbo da vida, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Bendito seja o nome de Jesus. O que eu acho lindo é que quando Pedro expressa, Jesus revela a Pedro o porquê ele tem essa convicção e essa certeza. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, feliz és tu, alegre és tu, Simão Bajonas.
que quer dizer filho de Jonas, porque não foste carne e sangue quem tu revelou. Esta revelação não foi a carne nem o sangue, não parte da concupiscência da natureza da carne, não parte da naturalidade, mas de meu Pai, que está nos céus. Oh, glória! Foi da vontade do Pai enviar o unigênito Filho. Mesmo antes da queda de Adão e Eva no jardim, o Cordeiro já estava preparado para o sacrifício, para gerar a redenção na vida do ser humano caído e o resgatá-lo novamente das garras do pecado para habitar novamente com Deus. Por isso Jesus exclama e diz: mas é da vontade do meu Pai. Esta revelação, esta convicção, esta certeza que tu declaraste, veio através do Espírito Santo que te revelou, trouxe à tua mente luz, entendimento no teu coração. Mas meu Pai que está nos céus. Oh, glória a Jesus. Então perceba, irmãos, que Jesus olha para Pedro e diz: eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus faz ao declarar esta palavra a Pedro. Ele declara uma palavra e uma promessa a Pedro. Aqui o catolicismo diz que Pedro foi o primeiro papa. Outras vertentes teológicas diz que a igreja é edificada sobre Pedro. É lamentável esse tipo de exposição, é lamentável esse tipo de interpretação, porque a igreja não está edificada sobre Pedro, senão a igreja estaria edificada sobre um fundamento de areia. A igreja está edificada sobre Cristo, a rocha inabalável, fidedigna, fiel, a rocha que os construtores rejeitaram, mas se tornou a pedra principal de esquina. Bendito seja o nome de Jesus. Quando ele diz sobre esta pedra, Jesus estava proferindo sobre ele mesmo, porque ele é que gerou a igreja. Na preeminência, a igreja já existia nos céus. No Calvário, Jesus gerou a igreja. No Pentecostes, Jesus deu vida à igreja. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus declara algo poderoso: as portas do inferno não têm poder sobre a eclésia, sobre a igreja. Não tem. As portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Oh, glória! Falo da igreja como organismo vivo. Oh, glória! Falo da igreja universal. Não do reino de Deus como vocês conhecem, mas da igreja como organismo vivo que está espalhada por todo o mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Então, as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Agora eu quero te dizer algo e declarar algo a você. Lembrar na sua mente, no seu coração, este fundamento verdadeiro. A igreja tem o poder de entrar nas portas do inferno
e arrebatar as vidas que estão desgarradas, que estão distantes, que ainda não conhecem o amor, a graça, a misericórdia e a compaixão de Jesus, que ainda não têm fé no unigênito Filho, porque as suas mentes estão obscurecidas pelo pecado, o seu coração está endurecido pelo pecado. Mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus te escolheu, o Senhor Jesus te chamou para fazer de você um atalaia nas suas mãos, um pregoeiro da justiça do reino de Deus, capacitando você com poder e autoridade, para que você leve a palavra de Deus a estas pessoas e elas sejam resgatadas do poder do pecado. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que Jesus faz esta declaração? Primeiro, ele dá autoridade à igreja. Eu vou repetir, ele dá autoridade à igreja de Cristo. Para aqueles que se arrependem, olha o que ele está dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves aqui é uma figura de linguagem. Chaves aqui simboliza poder e autoridade. A chave que liga, a chave que dá acesso a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo Jesus, a igreja tem o poder de ligar esta pessoa ao reino dos céus. Porque a definição de reino dos céus é uma, reino de Deus é outra. Sejam todos bem-vindos a nossas redes sociais, a esta exposição da palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! O reino de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. E quando esta pessoa se arrepende e se converte dos seus maus caminhos, a igreja ora, dizendo: Senhor, pela exposição da palavra, a fé foi gerada, e a fé iluminou o entendimento, trazendo a consciência a esta pessoa que ele é pecador. Ele entendeu o que o Senhor fez no Calvário. E agora ele está declarando, confessando os seus pecados perante ti. E nós vamos orar, ligando esta pessoa ao reino dos céus. Ligando esta pessoa ao corpo de Cristo Jesus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Olha o quão forte é. Você não é qualquer pessoa. Oh, rabacalamanda, rabacharamanda, rabacalamandarás. Você não é qualquer pessoa. Você foi chamado, você foi escolhido com um propósito específico. Você foi chamado, você foi escolhido para ser o porta-voz da mensagem do reino de Deus. Então não abaixe a tua cabeça, porque você tem uma missão para cumprir no reino de Deus. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. Então mandou que os seus discípulos a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos?
Jesus queria que as pessoas crescem na palavra. Jesus queria que as pessoas crescem através dos ensinos que ele era o Messias. Ele não se autodeclarava o Messias. A algumas pessoas Jesus se declarou. Entre elas, a mulher samaritana. Jesus disse a ela que ele era o Messias prometido nas Escrituras, em que os salmos, a lei e os profetas profetizaram. Mas aos seus discípulos Jesus se revelava de uma forma diferente, em que ele se revelava para as multidões. Aos discípulos Jesus explicava as parábolas. Às multidões Jesus declarava as parábolas e fazia as pessoas se atentarem para refletir sobre o que significavam as parábolas. Quando Jesus declarou a parábola do semeador e Jesus declarou a parábola do joio, os discípulos perguntaram para Jesus explicar. E Jesus os exorta dizendo: nem vocês compreenderam? Por isso Jesus falava: não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Porque os 12 andavam com ele, estavam com ele. E Jesus, como mestre por excelência, os ensinava, porque Jesus os estava preparando para uma missão específica, da continuidade daquilo que ele começou. Então perceba que os discípulos aprenderam aos pés do mestre. O ensino do reino de Deus foi inserido por Cristo na vida dos discípulos. Bendito seja o nome de Jesus. Então observe, meus irmãos, que é motivo de compreendermos quem é Jesus para você. Quem é Jesus na sua vida? Você percebe, você observa que Jesus, ele sempre estava presente para ensinar e pregar acerca do reino de Deus. Ele não fazia acepção de pessoas. Você percebe que os saduceus e os fariseus, eles não se colocavam no meio. Eles não andavam com cegos, mancos, leprosos. Eles não andavam com publicanos e nem pecadores. A visão dos fariseus e dos saduceus a essa classe de pessoas era uma visão que fazia acepção. Porque na concepção dos fariseus e saduceus, essas classes de pessoas eram pecadoras. Os publicanos eram pecadores. Então eles não se aproximavam destas pessoas. E você percebe que o ministério de Jesus era diferente. O ministério de Jesus era andar, se locomover nas cidades, nas aldeias, nos becos, nos valados. Jesus estava no meio delas. Quando você lê Lucas capítulo 15, você vai observar no versículo 1 e versículo 2 o que eu estou falando e mencionando a vocês. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Observe que quando você lê a Bíblia, você vai ver na narrativa dos evangelhos
que a fama de Jesus se percorria por todos os lugares. Porque onde Jesus pregava e ensinava, você observa que fluía sinais. Cegos viam, paralíticos levantavam e andavam, leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Você observa prodígios e maravilhas. Mas eu quero que você observe que não há milagres, curas, sem antes haver a exposição da palavra. Porque a cura, o milagre, o dar vista aos cegos, a purificação dos leprosos, de ressuscitar os mortos, se dava a partir da palavra. Isto é que traz o sentido. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe nada, irmãos, criado sem a verbalização da palavra. Tudo que nossos olhos contemplam, tudo que a essência da nossa mentalidade sente, foi criado pela palavra. Eu quero que você compreenda isso. Se você vê pessoas só cura, milagre, coisas extraordinárias, e não há a exposição da palavra, tem algo errado. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja o Logos. A Bíblia diz que principados, potestades, reinos, tudo foi criado pela palavra. Então observe que Jesus recebia os publicanos e pecadores. Eles ansiavam, eles tinham fome e sede de ouvir Cristo pregando acerca do reino de Deus. Jesus tinha uma mensagem viva. Jesus tinha uma mensagem que confrontava, porém também uma mensagem de esperança. Agora eu te faço uma pergunta, você que entrou na live, que é leitor das Escrituras. Por que os cultos de Jesus tinham mais pessoas do que o culto em que os fariseus e saduceus faziam? Eu te faço esta pergunta. Por quê? No culto dos fariseus e saduceus tinha menos pessoas. João Batista pregava no deserto da Judéia uma mensagem confrontadora. Exortava o povo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus também pregava. No deserto da Judéia, aproximadamente 5.000 pessoas iam ouvir João. O culto dos fariseus estavam vazios. Mas o culto que João Batista no deserto levantava com uma mensagem de confrontação com a verdade profética, apresentando àquele público o Messias, apresentando para aquele público o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta era a mensagem de João Batista. João Batista veio preparar o caminho. João Batista veio abrir a mente e o coração do povo para levantar a plataforma para a apresentação do Messias. E ele cumpriu com excelência a sua vocação e o seu ministério, assim como o Senhor Jesus quer que nós cumpramos com excelência a vocação e o ministério que ele nos entregou. E João Batista apresentou Jesus para o povo. Onde é que está escrito? Quando ele estava profetizando. E Jesus aparece no meio da multidão. Quando João Batista vê Jesus, porque João era primo de Jesus, eles têm 6 meses de diferença de nascimento. João para e olha para a multidão e diz: eis aí.
o Cordeiro de Deus, oh glória, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão não está sobre Maria. Ela foi agraciada, como nós também somos. Oh glória, saímos de criatura para nos tornarmos filhos. Oh glória, ela foi agraciada para ser a madre que geraria o Cordeiro, o ungido, o Messias. Mas a expressão de João é para Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o único. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados. Ele é o único que pode purificar as suas vestes espirituais. Ele é o único que pode abrir a tua visão espiritual para entender e compreender quem Ele é. Oh, glória! Então Ele preparou a mente e o coração dos homens e apresentou o Messias à multidão. E a Bíblia diz que a partir de então, as pessoas se iam até Ele. E quando Jesus pregava, sinais acompanhavam a mensagem de Jesus. Então você percebe que tanto os pecadores como os publicanos se chegavam, iam ao encontro de Cristo para o ouvir. Oh glória! E os fariseus tinham inveja. Os fariseus tentavam pegar Jesus em alguma falha. Os fariseus, quando estava presente entre as multidões, quando ouvia Jesus pregar e ensinar, murmuravam. Quando você lê o versículo 2, enfatiza o que eu estou falando. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores para comer com eles. Então observe, Jesus recebia os pecadores e publicanos. Jesus disse que a alma que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Olha a expressão da palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus se assentava na mesa dos pecadores para levar a sua mensagem, para ensinarem acerca do reino de Deus. Oh glória! E mesmo Jesus tendo introduzido este princípio, você observa que na igreja primitiva, os apóstolos não entenderam isso. Não entenderam. Lembra de Pedro, que foi convidado a ir à casa de Cornélio? Porque o anjo do Senhor apareceu a Cornélio. Atos, capítulo de número 10. Você percebe que ele é convidado a ir à casa de Cornélio, porque o anjo deu essas diretrizes a ele. E Cornélio, segundo as diretrizes, manda ir em busca de Pedro para recepcioná-lo na sua casa. Por quê? Porque o texto sagrado diz que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha as características de Cornélio. Ele não conhecia Jesus. Mas olha como a Bíblia apresenta Cornélio, um gentio, um grego,
piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muitos atemorizados, diz: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Observe o quão lindo isso aqui é, irmãos. Um gentil que praticava as obras que os cristãos praticam. Um gentil que tinha testemunho da sociedade em que ele habitava e governava. Olha as obras dele. Um gentil que praticava as obras de Cristo. As orações dele eram ouvidas por Deus. Os sacrifícios que ele fazia eram vistas por Deus. Então perceba que Deus envia o anjo e manda ele ir em busca de Pedro. Interessante que o anjo fala onde Pedro está localizado. A cidade que Pedro está localizado. E você percebe que dentro da história de Atos, capítulo de número 10, aqueles a quem Cornélio mandou foram no endereço. Pedro estava lá e Pedro estava meditando na palavra. Eu vou repetir, Pedro estava meditando na palavra. Olha a importância. Olha a importância, porque em Atos capítulo de número 6, as almas iam sendo acrescentadas. Quando a exposição da palavra é manifestada, a Bíblia diz que a primeira leva de pessoas aceitarem a Jesus foi aproximadamente 3.000 almas. A segunda leva, é quase 5.000 almas. A primeira leva se deu em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo. A segunda leva se deu no acontecimento de Atos capítulo 3, do coxo, que era colocado na Porta Formosa, e aproximadamente 5.000 pessoas à oração, e aquele homem é curado por Jesus. Quando Pedro é usado por Jesus e Jesus cura aquele homem. Você vai terminar o texto ali dessa narrativa. Aproximadamente 5.000 pessoas aceitam Jesus. Então, cresceu muito o número dos discípulos. Em Atos capítulo 6, Pedro disse: olha, não é lícito deixarmos a palavra e a oração. Separemos homens capazes. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que tenham bom testemunho. Essas foram as qualificações que os apóstolos queriam ver na vida daqueles que eram separados para ministrar. E a intenção aqui é, Pedro falando, nós não podemos deixar a oração e a leitura da palavra. Então vamos separar homens que tenham essas qualificações. Então observe aqui, que quem separou os diáconos não foi os apóstolos. O texto diz que quem separou foi a igreja. A igreja que teve a visão
A igreja foi que separou pelas características que os apóstolos mencionaram. Oh, glória! Olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram. Quem elegeu? A multidão, a igreja. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procoro e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Então, quem separou foi a igreja, porque é a igreja que vê, é a igreja que enxerga, a igreja que tem a autoridade máxima para servirem a ela. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Observe, irmãos, o cristão tem liderança espiritual colocada por Jesus. O cristão tem um líder colocado por Jesus. Foi ele mesmo que deu uns para pastores. Efésios 4:11. Jesus separou os apóstolos, e esses, imporando a mão, dando-lhes autoridade, dando-lhes legalidade, para servirem a noiva do Cordeiro. Essa é a verdade bíblica. Esta é a direção da Bíblia. Então, cuidado com homens que se dizem mestre, mas não têm um líder espiritual. Cuidado com ministérios que são abertos, mas não está ligado à convenção. E cuidado com pessoas que se autodenominam líderes, mas não responde a ninguém. Não se submete a ninguém. Cuidado com isso. Eu tenho pastor, eu tenho igreja que eu congrego. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Então, observe as diretrizes das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que assim, no versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Porque a igreja, como organização, ela tem ordem, ela é organizada. Tem pastores, tem pastor, tem obreiros e tem a igreja. Ela tem ordem, ela tem diretrizes. Agora, tem pessoas que têm pastor, mas esse pastor não responde a ninguém. Esse pastor não tem organização na sua congregação. O nosso culto precisa ser racional, compreensível, transparente. Então, cuidado com pessoas que se autodenominam mestres, mas não respondem a ninguém. Em vez da mensagem ser cristocêntrica, fica falando mal de outros ministérios, de outros pastores. Agora, se você congrega no ministério, veja o critério desse ministério. Porque Atos capítulo 6, existe uma ordem aqui. Os discípulos dizem, nós não vamos abandonar a oração e nem a palavra. Porque pastor, ele precisa ter alimento para alimentar o rebanho. O pastor precisa ser um homem cheio da graça de Deus. Ele precisa se mover no conhecimento e precisa se mover na graça. Ele precisa orientar e direcionar o rebanho
dentro do princípio e dos valores de Cristo Jesus. A quem você está ouvindo? É o que eu digo. Por isso você vai perceber que os apóstolos, aqueles que eram separados dentro da igreja, eram cheios da graça e eram cheios do conhecimento. A igreja tinha profetas, homens eloquentes, homens tementes a Deus, homens cheios do Espírito de Deus. Oh, glória! Mas observe, irmãos, que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele foi direcionado por Jesus. Porque antes dos discípulos de Cornélio chegarem para convidar Pedro, Pedro estava no eirado, meditando nas Escrituras. Meditando nas Escrituras. Não deixe, em nome de Jesus, de meditar nas Escrituras. Como você vai conhecer uma mensagem que não vem de Deus? Como você vai refutar falsos ensinos? Como você vai refutar uma heresia? Que é distorcer as doutrinas basilares da fé cristã. Quando você vê alguém desmistificando a divindade de Jesus, quando você vê alguém ensinando que a Trindade é heresia, esse é um herege. Como você vai, à luz das Escrituras, saber o que está certo, o que está errado no ensino, se você não se debruçar na leitura, no estudo e na meditação das Escrituras Sagradas? Então, Pedro já nos ensina aqui esta responsabilidade. Ele estava meditando. De repente, na meditação, porque ele estava em jejum e oração também, ele tem uma visão de um grande lençol. E nesse lençol tinha animais. Animais que não era lícito aos judeus comerem da sua carne. Eram considerados imundos. E a voz do Senhor a ele foi: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, desde a minha meninice, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Sempre fui fiel à lei. Jesus, a voz do Senhor vem novamente e diz: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. E assim sucessivamente pela terceira vez. E ele é repreendido novamente por Jesus, porque Jesus estava ali ensinando uma lição. Ele disse: Simão, Pedro, como tu chamas de imundo aquilo que eu já purifiquei? Pedro ainda não havia entendido o propósito e a visão do reino. Você observa que durante 14 anos, Jerusalém foi povoada de cristãos. E a igreja ficou só em Jerusalém. E Atos capítulo 1, versículo 8, você vai observar que Jesus disse: ficai em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. E observa que há uma diretrizes o porquê eu ser cheio do poder, da autoridade de Cristo Jesus. Ele diz: ser-me-eis testemunhas. Aquele que presencia, que vive, que tem comunhão e unidade em Cristo. Cristo está nele e ele está em Cristo. Ser-me-eis testemunhas.
Por isso vocês vão receber a virtude e o poder do Espírito Santo. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E você percebe que os discípulos ficam só em Jerusalém. Só os judeus haviam recebido a mensagem de Cristo. Os gentios não. Por isso Jesus repreendeu Pedro e disse: como tu chamas de impuro aquilo que eu purifiquei? Jesus estava dizendo: Pedro, a mensagem do reino não é para todos. É para bárbaro, cita, judeu, gentil. A mensagem do reino é para todos, os povos, línguas e nações. Não é para os judeus somente. Pelo contrário, dentro do judaísmo, houve uma resistência, uma dureza de coração para a mensagem do reino de Deus. Quando Pedro está tendo a visão, de repente ele ouve bater na porta e recebe ali os discípulos de Cornélio. Você percebe que ele vai à casa de Cornélio. Cornélio conta como o anjo do Senhor apareceu e o que declarou a ele. E Cornélio conta a Pedro, né, que o anjo mandou buscá-lo para que ele soubesse acerca da fé. A Bíblia diz que quando Pedro abre a sua boca, o Espírito de Deus cai sobre a casa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. Como no princípio, isso implica dizer que foram batizados com o Espírito Santo. Oh, glória! E Pedro ficou espantado. Porque, como eu disse aqui, tudo parte do princípio do Logos, da palavra. Só basta você estar na palavra, a palavra de Deus está em você e você cumprindo o propósito do reino. Quando você ministra, quando você leva o conhecimento, porque não volta, prospera naquilo que é enviado, o Espírito de Deus recebe a legalidade para agir na vida da pessoa. Então as pessoas foram cheias, começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Pedro batiza toda a casa de Cornélio. Você vai observar, irmãos, que Pedro teve que se explicar diante do colégio apostólico o porquê ele foi na casa de Cornélio. Atos capítulo de número 11. Vamos para a Bíblia. Versículo de número 3. Olha o que diz aqui, ó. Dizendo, eu vou ler do versículo 1 para entendermos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Pedro, tu entraste em casa de homens incircuncisos e comerte com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz me respondeu do céu, dizendo uma segunda vez: não chames tu comum ao que eu
purifiquei. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou e recolheu-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. O que eu acho lindo aqui, pegando este gancho do versículo 12 do capítulo 11, é que era o Espírito de Deus que dirigia. Pedro ouviu a voz do Espírito de Deus dizendo que fosse com eles. E ele não duvidou, e foi com os homens, e alguns discípulos com Pedro. Meus irmãos, precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Eu não falo das meninices que vejo, às vezes aqui nas redes sociais, em alguns templos. Observe que um menino ele age diferente de um adulto. O menino é espontâneo, mas o adulto ele aprende. O adulto aprende a ter decência e ordem, e o adulto tem a razão, a consciência aberta a compreender a ordem e a decência. Então perceba que é o Espírito de Deus que fala, vai com eles. E Pedro não duvidou. Então a gente precisa entender que a virtude que recebemos, o poder do alto que recebemos, é para nos direcionar como testemunhas, pregando o evangelho do reino. Então a gente precisa, é verdade, Anderson, né? A gente precisa, de maneira nenhuma, as escrituras proíbem o homem falar em línguas, porque quem fala em língua edifica a si mesmo. De maneira nenhuma, a Bíblia proíbe. Paulo disse, eu prefiro falar, né, 5 palavras inteligíveis do que 5 milhões de palavras em variedade de línguas desconhecidas. Agora, muitas pessoas pegam esse texto e querem proibir as pessoas de falar em língua. Né? Não, irmãos. Paulo disse, não proibais o falar em línguas. Não proibais. Porque quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. A Bíblia diz que eu não sei o que eu estou orando. Mas o que eu oro são códigos espirituais. Ninguém sabe, somente Deus. Quem dá as línguas? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu posso correr, eu posso me alegrar, eu posso pular falando em língua? Posso. Mas as línguas estranhas eram uma linguagem de oração. Se eu sinto o desejo de falar em línguas, eu falo. O Senhor me batizou com o Espírito Santo é para me falar em línguas. Agora o que a gente vê por aí, irmãos, misericórdia. Que edificação tem, que testemunho tem? A igreja de Corinto estava se encontrando dessa forma, eu não estou fugindo do tema. Havia uma bagunça no culto. Quando os descrentes, os gentios iam para o culto da igreja de Corinto, eles não sabiam o que estava acontecendo no culto, porque não havia nem ordem e nem decência no culto. Eu quero te falar, com toda a convicção que tenho nas Escrituras, o culto racional não impede de Jesus curar. O culto racional não impede de Jesus operar prodígios e maravilha. O culto racional não impede de o Espírito de Deus usar os seus instrumentos em profecia. Porque a Bíblia diz que no culto, uns têm salmos, outros têm palavra, outros têm louvores, outros têm discernimento de espírito, outros têm interpretação de línguas, outros têm variedade de língua. No culto, Paulo está dizendo, a todas as operações do Espírito de Deus, dentro da vertente dos 9 dons espirituais.
É dentro do culto racional que acontece o extraordinário de Deus. Agora a gente vê aí cultos, e eu falo com todo temor e tremor, pessoas girando, pessoas correndo, pessoas se jogando no chão, outros se batendo e caindo no culto. Que espírito é esse que está agindo? Eu te pergunto, que espírito é esse que está agindo? Porque nós somos regidos pelas Escrituras. As Escrituras nos educam porque ela é um tutor que rege sobre a nossa vida e nos ensina como devemos nos portar em Cristo Jesus. Então Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai ensinar acerca da ordem e da decência no culto. Por quê, irmãos? Para que o nome de Cristo e nem o Evangelho seja escandalizado. E Paulo ainda fala nas Escrituras, eu falo mais em línguas do que vocês. Mas entende, quando eu estou orando, eu tenho liberdade de falar em línguas. Eu devo usar o que o Senhor me deu, falar em códigos espirituais com Deus, porque quanto mais eu falo, mais eu edifico a mim mesmo. Quando eu estou pregando, eu também falo em línguas, mas que as palavras elas sejam mais literárias. Eu posso, no momento da exposição, no intervalo ali, se eu sentir e quero liberar a alegria que está dentro de mim, eu vou falar em línguas. Então observe que Paulo vai ensinar a ordem do culto. Quando vocês estiverem no culto, profetize um após o outro. Isso aqui é Bíblia. Leia 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Ele está ensinando a ordem e a decência do culto. E isso implica dizer que não impede o Espírito de Deus usar. Ele diz, e quando alguém se levantar para profetizar, todos fiquem em silêncio, para que ouçam, e a igreja julgue a profecia. É assim que está escrito nas Escrituras. E a igreja julgue se a profecia, que ela vem em 3 níveis, ela exorta, ela consola e ela edifica. Ela vem nesses 3 níveis. Então todos fiquem em silêncio, ouça. Terminou de profetizar, se o outro tem uma mensagem, vai lá e entrega a mensagem. Às vezes a gente está num culto, ouvindo a exposição do pregador, do mestre na palavra, aí levanta-se alguém e profecia. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Terminou a exposição da palavra, é chamado para fazer a oração, então nesse momento sim, se direciona à pessoa e entrega aquilo que Deus te entregou para aquela pessoa. Se Deus me comunicou acerca de alguém, eu posso depois do culto chegar e entregar a mensagem para a pessoa. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia e as orientações das Escrituras. Infelizmente tem pessoas e vertentes teológicas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Não acredita nas línguas estranhas. Em algumas traduções está assim. Então observe, eu creio, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus me deu dons, e com muita inteligência dentro das orientações bíblicas, e assim eu me porto, e é assim que eu ensino, eu instruo, e eu ministro a palavra de Deus, da forma como as Escrituras me ensinam. E como ensinador e como pregador, eu tenho que ensinar as Escrituras, não o que eu penso, não o que eu quero, não da forma que eu quero, mas dentro das diretrizes em que as Escrituras expõem. Então perceba que Pedro recebeu a direção, a confirmação do Espírito Santo. Tinham sensibilidades para ouvir a voz do Espírito Santo. Você vê Paulo quando ele é mandado pelo Espírito Santo para Filipos.
Ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo impediu. Paulo entendeu, e quando Paulo foi dormir à noite, ele sonhou com um homem vestido de vestes Macedônia, com uma bandeira balançando, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu o porquê o Espírito de Deus impediu ele de ir para Bitínia. Paulo entendeu que ele tinha uma direção, e ele seguiu a direção do Espírito de Deus. Precisamos ter sensibilidade em ouvir o amigo do noivo, que revela Cristo em nós, o Espírito de Deus, que adorna e cuida da noiva. Oh, glória, é Ele que cuida, é Ele que adorna, é Ele que revela Cristo, é Ele que ilumina as nossas mentes na palavra para compreendermos Cristo. Oh, glória! É verdade, isso já é água. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba aqui, irmãos, que Pedro teve que se explicar. E Pedro conta aos apóstolos o que aconteceu. Oh, glória! Por isso houve a necessidade de o Senhor Jesus separar um intelectual, separar alguém que era catedrático na lei, na Torá e de diversos outros conhecimentos. Paulo, ele que sintetizou a fé cristã. Foi Paulo que sintetizou os dons do Espírito. Oh, glória a Jesus! Não foi os apóstolos. Ele foi separado para ser apóstolos dos gentios. Bendito seja o nome de Jesus. Você entende isso? Você compreende isso? Quando você abre Gálatas, capítulo de número 2, versículo 12, olha o que diz também. Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aqui é o episódio onde Paulo, quando ele vai para Jerusalém, dentro da convenção existente ali, e Paulo percebe que Pedro se comportava de uma forma quando estava com os judeus e se comportava de outra forma com os incircuncisos, que eram os gentios. E aqui há um embate entre Paulo e Pedro. Aqui, irmãos, é a prova fundamental que os apóstolos não tinham entendido a mensagem de Jesus. Com a visão do lençol, só os judeus haviam recebido. Eles não tinham levado o conhecimento aos gentios. Por isso, o Senhor Jesus permite a perseguição à igreja. É interessante que dentro do contexto histórico, aonde a igreja mais cresce é quando ela é perseguida. É onde a igreja cresce. Porque quando Saulo, ele persegue a igreja, você percebe que Filipe desce para Samaria e todos descem para a Judéia. E a Bíblia diz que começaram a transmitir o evangelho do reino. E os gentios receberam a palavra. Então observe que toda vez que tem perseguição, a igreja cresce. Agora, quando a igreja se acomoda, aí fica complicado. Aí o Senhor Jesus levanta Paulo e ele começa a pregar aos gentios. Por isso há uma vertente das Escrituras que diz: nós vamos ficar para os da circuncisão. E Paulo será enviado para os da incircuncisão, para que o evangelho seja anunciado, seja pregado, seja conhecido entre os gentios. Aí eles entenderam, porque Paulo ali, no embate que teve com Pedro, você vai observar que Paulo começa a explicar, então seus entendimentos abrem, a sua compreensão abre, que o evangelho não faz acepção de pessoas, é para todas as línguas, raças e nações. Bendito seja o nome do Senhor.
eles sempre viram Jesus no meio dos pecadores e publicanos. Eu quero frisar aqui de uma forma simples que Jesus não tinha pecado, Jesus não sentava na mesa para pecar. A questão não é sentar na mesa. A questão é não comer, não participar da mesa. Mas quando eu sento na mesa para transmitir o que Cristo tem dentro de mim e que eles necessitam ouvir, é diferente. Se eu chego na roda dos escarnecedores, eu chego ali com a mensagem viva de esperança do reino de Deus, como um pacificador para repreender o escárnio dos escarnecedores e eles se converterem a Jesus. Oh glória! Fomos chamados, irmãos, para ganhar almas para o reino de Deus. Que o Espírito de Deus, nessa oportunidade, incendeie o seu coração, traga luz à tua mente, te encha da sua presença e você seja direcionado por Ele, guiado por Ele. Porque é Ele que nos direciona, nos guia, é Ele que nos move. Assim como a igreja primitiva tinha sensibilidade à voz do Espírito Santo. E por que, pastor, eles tinham sensibilidade? Porque eles não negligenciavam as Escrituras. E constantemente estavam meditando nas Escrituras. Constantemente estavam refletindo nela. Constantemente estavam mortificando a sua carne com jejum e oração. Oh, glória! Constantemente estavam orando. Oh, glória! Oh, glória! A palavra foi pregada na sua geração. A Bíblia diz que Paulo pregou em todo o mundo, da sua geração. Da sua geração. Que a nossa geração também leve a palavra a todo mundo, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, a todas as gentes. Oh, glória! É nosso papel, irmãos. É nosso papel. Que seja você alguém que faça a diferença na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade. Que seja você que tome posição, se levante e ande e transmita o ID de Cristo Jesus. Por que os pecadores e publicanos queriam ir ao encontro de Jesus, à presença de Jesus? Eu pergunto a vocês. Oh, glória! Por quê, irmãos? Porque se chegavam a ele os publicanos e pecadores para o ouvir? Porque Jesus tinha a Bíblia. Jesus tinha uma mensagem. Jesus tinha a virtude do Espírito de Deus sobre ele. Quando Jesus transmitia a palavra, oh glória, a palavra entrava no ouvido, descia para a mente, e da mente descia para o coração. E as pessoas criam. O crer gerava fé no coração. E disse, se eu sou cego, ele pode me curar. Ora balamancho e calasseme como analamandarás. Se eu sou coxo, ele pode restabelecer e curar-me. Se eu sou leproso, ele pode me purificar. Se eu sou pecador, ele pode me perdoar. Tudo que Cristo deseja dos céus é que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu te digo, a verdade que Cristo derramou no teu vaso, na tua vida, os tesouros espirituais que Jesus derramou na tua vida, é para ser transmitido e anunciado.
para que o Espírito de Deus tenha legalidade de operar, de convencer, de agir, de trabalhar. Oh, glória às línguas estranhas que eu falo, edifica a mim mesmo, não quem ouve. O que edifica a sua vida é a mensagem que eu estou transmitindo e pregando. Oh, glória, é a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus te batize com o Espírito Santo. Mas só pode ser batizado com o Espírito Santo quem crê no ensino, quem crê nas diretrizes e na orientação da palavra. Jesus era o que batiza, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João disse: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo nas águas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Batismo nas águas é um testemunho público da pessoa que está confessando a Jesus, Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, confessarei diante de meu Pai, diante dos santos anjos. Portanto, todo aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai e diante dos santos anjos. Quando você desce as águas do batismo, é um testemunho público diante do reino dos céus, diante do reino dos homens e diante do reino das trevas. Quando você está sendo emergido, você está morrendo para o mundo. Porque a palavra batismo significa sepultamento de pecados. Miqueias 7,19, o Senhor tornará a ter compaixão de ti, pisará aos pés as vossas iniquidades e lançará todos os vossos pecados no mar do esquecimento. Quando você desce as águas do batismo, que é sepultamento de pecado, é se cumprindo o diálogo de Jesus com Nicodemos. Você está nascendo de novo da água e do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? É o útero. Você está sendo gerado de novo para a viva e nova esperança em Cristo Jesus. O batismo com o Espírito Santo é imensão nele. É o revestimento de poder. Oh, glória! É Bíblia. Se amam a Bíblia, as Escrituras, fique comigo. Glória a Deus. Eu fico com a Bíblia. Eu sou direcionado pelas Escrituras. Eu sou direcionado pela palavra. E quando alguém tem Bíblia, irmãos, tem graça de Deus, acontece aqui. As pessoas se aproximam de você, não pelo que você é, mas pelo aquilo que está dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor deposita em vasos de barro tesouros espirituais. E só entende as coisas do Espírito quem é espiritual. O espiritual, ele discerne todas as coisas. Agora, o carnal, o natural, não entende nada. É esses questionadores que entram aí nas lives. É esses perturbadores da palavra e da igreja do Senhor, esses hereges, distorcedores das Escrituras. Não discernem as coisas do Espírito. Não discernem, resistem, são obstinados. Mas o que é espiritual entende, discerne, compreende, recebe. É movido pela presença de Deus. É movido pela palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, o carnal é cristão. Paulo, quando escreveu sobre as obras da carne, ele não escreveu para ímpio, para incircunciso, não. Para gentil, não. Ele escreveu, foi para a igreja. Repreendendo a igreja que tinha sido lavada, regenerada, passado pela água da palavra, estava voltando a praticar as obras da carne. Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode.
O comportamento de andar na carne, que no grego significa sarx, apetite da natureza, da concupiscência, que deseja só o que o mundo oferece, que deseja só as aptidões da carne, as quais são, Gálatas 5,16, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, bebedices, idolatrias, as quais eu vos declaro que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Está na casa de oração, prega a palavra, mas vive uma vida na carne. Por isso a Bíblia diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Dirão naquele dia: Senhor, profetizei, Senhor, preguei a tua palavra, ensinei a tua palavra, visitei os órfãos, as viúvas. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu tenho que ser cheio de Deus, pregar a palavra, mas eu preciso estar debaixo da vontade do Pai, que é me obster do apetite da natureza da carne. E Paulo exortou severamente. Ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si. Ou eu vivo na carne ou eu vivo no espírito. Não existe meio termo dentro dos critérios das Escrituras Sagradas. Você precisa entender e compreender essa verdade de Deus. Por isso, os que estão na carne não aceitam a verdade escriturística. Eu não quero saber se você é teólogo, eu sou teólogo, se você é formado, se você é doutor em teologia, se você é doutor em divindade. Você precisa entender que todo esse catedrático que você carrega, se você é conhecedor do hebraico, do grego, do latim, do aramaico, mas se eu vivo na carne, tendo todo esse potencial, eu preciso me converter, porque eu não estou agradando a Deus. Não é o que eu conheço, é o que eu sou em Cristo. Eu vou te falar, não é o que eu conheço. Eu vejo pessoas aqui nas redes sociais falando de grego, de hebraico, de aramaico, de latim. Mas você faz a vontade do Pai que está nos céus, que é obedecer a Cristo Jesus. Porque quem revela Cristo em nossos corações é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina nossas mentes para entender as Escrituras. Sem o Espírito Santo, não entendemos as Escrituras. Não temos capacidade de compreender as Escrituras. Quem nos dá essa legalidade é o Espírito de Deus. Mas eu quero agradar a Deus fazendo a vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus, continuando andando na verdade, buscando ao Senhor e fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. A Bíblia diz que aquele que edificou sua casa sobre a rocha, aquele que edificou a casa sobre a rocha, é os que fazem a vontade de Deus. Os que edificaram a casa sobre a areia, os que não fazem a vontade de Deus. Quem é o seu fundamento? Quem é o seu fundamento? Então observe, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Espírita creem de forma distorcida. Judaizantes creem de forma distorcida.
Testemunhas de Jeová creem de forma distorcida, porque testemunha de Jeová adventista não creem na deidade nem na divindade de Jesus. Para ele, Jesus é o arcanjo Miguel. E se creem dessa forma, o creem para a sua própria perdição. Eu não quero esse tipo de conhecimento. Jesus é Deus. O termo Trindade não tem nas Escrituras, mas é uma construção teológica para explicar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ambos são distintos. Ambos são distintos, mas é uma pessoa. Tem os mesmos atributos. É a mesma essência. O Pai não tem ciúme do Filho. O Filho não tem ciúme do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem ciúme do Pai. Porque ambos é Deus. Se eu não acreditar nisso, é vã a minha fé. É vã a minha fé. E os que tais coisas pregam, ensinam, é para a sua própria perdição. Tem pessoas colocando a questão do hebraísmo, do grego, do latim, do hebraico, acima do cano das Escrituras Sagradas, que seja anátema. A Bíblia diz, se for transmitido outro evangelho, que não for esse, seja anátema, maldito. Então eu preciso compreender, eu preciso entender. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, se um judeu hoje, ele não aceitar a Jesus, não se converter dos seus maus caminhos, a sua alma será conduzida ao Seol, ao Hades. Porque a porta da graça se abriu e um dia ela fechará. Oh, glória! Ela fechará. O tempo é esse. O dia oportuno é esse de mergulharmos em Cristo e nos movermos para Ele e por Ele. Então perceba que as pessoas viam, as pessoas identificavam algo diferente em Jesus. É tão bom estar perto de pessoas que é cheias de Deus. É tão bom estar perto de pessoas que te conduz à verdade escriturísticas. É tão bom estar perto de pessoas que te exorta a você andar na verdade. Oh, glória! Não sejam fariseu e saduceu, que só andavam murmurando. Quando eu descredibilizo a palavra e distorço a palavra, eu desço ao nível de fariseu e saduceu. Jesus disse, tudo que eles ensinam, pratiquem, mas não se portem como eles. Não se portem como eles. Onde foi que Jesus disse isso? Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Olha o que ele diz. Vamos para a Bíblia. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeis o que vos disserem as Escrituras. Mas olha a advertência de Jesus. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles se enquadram no que Jesus declarou, porque a palavra era para eles e para os nossos dias e para a sua época. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Me dirão naquele dia, Senhor, pregamos,
profetizamos, curamos, ressuscitamos mortos. Mas ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São os que vivem na carne. Pregam, profetizam, visitam, mas vivem na carne. Se arrependam dos seus pecados. Se voltem a Jesus. Quando eu estou pregando, Anderson, é porque a palavra me cortou, me sangrou, removeu essas coisas da minha vida. Porque o ato da palavra julgar, ela julga primeiro a minha vida. Quando eu leio as Escrituras, eu leio para mim. Quando eu transmito a palavra, ela não é minha, ela é de Cristo para a tua vida. Agora, se o seu coração é obstinado e não aceita a verdade de Cristo, é com você. O meu papel é falar a verdade. Porque quando eu leio as Escrituras, eu leio para mim. E os fariseus se encaixam nisso. E todos que vivem assim descem ao nível do farisaísmo. Jesus está dizendo que não é os milagres, a exposição, mas é eu estar fazendo a vontade do Pai. Eu estar pregando, ensinando, curando, operando maravilhas, sem estar na vontade do Pai. E Jesus está dizendo: não procedais conforme as suas conformidades ou com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mas Jesus aqui alerta dizendo: o que eles ensinam, observai e fazei-as. Mas a conduta moral dos fariseus e saduceus estava caída. Até os fariseus e saduceus precisavam acreditar em Cristo, que ele era o Messias e o ungido. Eles acreditaram? Tem pessoas que pregam aqui, que não acreditam em Jesus. Falam pelos lábios, leem as Escrituras, mas o coração está longe. Está longe. Então precisamos nos converter todo dia, precisamos nos humilhar todo dia, precisamos entender quem é Jesus, precisamos viver Jesus. Se você vê pessoas causando dissensões, porque a Bíblia diz que há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina, é o que promove dissensão entre os irmãos. Oh, glória a Jesus. Jesus não era inimigo de ninguém, mas por pregar a verdade do reino, muitos se levantaram como inimigos de Jesus. Procuravam a ocasião para matá-lo. Isso é atitude de fariseu. Porque Jesus censurou a hipocrisia dos fariseus. Dizem e não praticam. Se eu prego Cristo é porque eu vivo Cristo. Se eu prego Cristo é porque eu me debruço nas Escrituras para pregar as Escrituras. Se eu prego Cristo é porque Ele já me deu experiências com Ele. Eu sei quem é Cristo. Oh, glória a Jesus! Porque o Espírito de Deus, que não me visita, mas que habita na minha vida, que mora nessa casa espiritual. Oh, glória! Porque existem pessoas dizendo que o Espírito Santo visita. Ele pode visitar um pecador. Contextualizando a palavra, e a pessoa começa a sentir a presença do Espírito Santo, para que ele tenha certeza que a mensagem é real, é viva, para que ele possa conduzir a pessoa ao arrependimento e à conversão. Mas o crente lavado, redimido pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus habita. Ele mora.
Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, ele veio com tudo. Ele veio habitar no corpo. Que corpo? A igreja. A eclésia, os chamados para fora. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, segundo Tessalonicenses 5:23. Quem gera a vida, irmãos? O Espírito. Quem gera a vida no corpo, na igreja? O Espírito de Deus. Ele habita, ele mora. Somos templo e morada do Espírito Santo. Quem é o templo de Deus hoje, irmãos? O corpo, a eclésia. Ele mora, ele habita. Então o Espírito de Deus que habita em mim, ele me revela Cristo. Ele me exorta quando eu estou errado. Quando eu falo palavras que não devem, o Espírito Santo me exorta. Não proceda dessa forma, te arrepende. Exatamente, Carla. É por isso que cabe sobre nós a obrigação de pregar o Evangelho. Como o Espírito Santo vai convencer se a pessoa não receber a palavra? Como? Me responde aí. Por isso o semeador saiu a semear a semente. Porque quando a semente cai na terra do coração, habilita o Espírito Santo a trabalhar na vida da pessoa. Por isso há a importância dentro das Escrituras de se pregar o Evangelho. O meu papel é pregar. Se você vai crer ou não, é com você. Mas uma vez que você crê, você está convidando o Espírito de Deus a trabalhar na sua vida. Ele te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem. Olha o que o pecado faz na vida do homem. Cega o entendimento e endurece o coração. Da justiça porque Jesus disse, eu vou para o Pai e não me veria mais. Isso aqui implica um momento, um espaço de tempo. Não veríamos mais em corpo físico, mas ele estaria presente através da pessoa do Espírito Santo, o outro Consolador, semelhante a ele. Aí você percebe que Jesus está presente. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em quem? No Espírito Santo. Então perceba que quando você ministra a palavra, você dá legalidade ao Espírito Santo convencer o homem do juízo, porque o diabo já está julgado. A sentença dele, lago de fogo. Lago de fogo. As pessoas podem até brincar com o Evangelho, brincar com o Espírito Santo, brincar com as coisas espirituais. As pessoas podem até zombar. As pessoas podem até zombar. Mas o Espírito Santo, Deus, Jesus, o Evangelho, não brinca com ninguém. Deus não se deixa escarnecer. Deus não desligou. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Ele estava disponível a receber todas as pessoas que o procuravam. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei
fora. Então observe dentro do texto que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer que o seu fardo seja aliviado? Que fardo é esse? O pecado. Só Jesus pode aliviar o teu fardo. Então venha a Jesus, creia em Jesus, deleite-se em Cristo e o mais Ele fará na sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está declarando: eu vou aliviar, eu vou aliviar, eu vou remover. Oh glória! Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está te convidando a você colocar o jugo dele sobre a sua vida. E aprendei de mim. Então eu devo aprender de Cristo Jesus, que sou manso e humilde de coração. Que sou manso e humilde de coração. É as características de quem está em Cristo Jesus. Se Jesus é manso e humilde de coração, Ele vai formar em mim, através da palavra, a mansidão e a humildade. Glória a Jesus. Então venha a Cristo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te convidando e dizendo: eu tenho a capacidade de remover o jugo do pecado e o fardo do pecado da sua vida. Oh glória, porque o jugo de Cristo e o fardo de Cristo é leve. É leve. Não é o mesmo nível do jugo e o fardo do pecado. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida e essa abundância é o que os céus têm para proporcionar à nossa vida, a verdadeira paz. A minha paz eu não dou como o mundo a dar, mas eu vos dou a minha paz. Ele veio para nos dar o gozo e a alegria dos céus. Só o reino de Deus pode proporcionar isso ao cristão, a uma pessoa. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, gozo e justiça e alegria no Espírito Santo. E só sente esse gozo, essa paz, essa verdadeira justiça aqueles que estão em Cristo. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória! É isso aí, Deide. Né? Se você não sente, eu te convido a você conhecer Jesus. Fale com Ele, Ele está vivo. Ele quer te ouvir. A verdade da tua alma e do teu coração declara a Ele, que Ele se manifestará a você. Ele removerá esse jugo do pecado, esse fardo do pecado da tua vida. Colocará o jugo dele, o fardo dele sobre você, porque o dele é suave. Você entenderá, porque você sairá de um homem carnal para um homem espiritual. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória. Tenha sede e fome de Deus. Tenha fome e sede de Deus enquanto é tempo, porque haverá um dia que os homens terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mas esse dia cessará, porque a igreja não estará mais na terra.
ela será conduzida às mansões celestiais. A porta da graça que está aberta vai se fechar. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Receba o alimento de Jesus. Receba o pão vivo que veio do céu. Receba a palavra espiritual do reino de Deus. Receba. Porque o pão mofado que o mundo dá é oferecido por Satanás. O pão, o alimento que Satanás dá, alimenta a tua natureza caída e cega o teu entendimento e endurece o teu coração. O Deus desse século, que governa o mundo vigente. Porque Deus, Ele governa a igreja através de Cristo Jesus. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e tu revelaste aos pequeninos. A quem o reino de Deus é revelado? A quem as riquezas espirituais é revelado? A quem a plenitude das riquezas espirituais é entregue? À igreja. Não é entregue ao mundo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o conhece. Não o conhece. Mas a igreja conhece. A igreja vive nele, por ele e para ele, cumprindo a vontade do Pai, transmitindo o Evangelho do Reino, para que ninguém se perca. Para que ninguém se perca, porque naquele dia o Senhor Jesus não terá ninguém por inocente. Não haverá desculpa diante de Deus. Lembra-te disto. Lembra-te disto. Bendito seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa exposição da palavra para você. Quem é Jesus para você? Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas, os homens amaram mais viver na carne, no pecado, do que viver na luz, em Cristo Jesus. Saia do estágio de condenação enquanto é tempo, porque Cristo quer te libertar do poder do pecado, quer resplandecer na sua mente e no seu coração. Eu te convido a você a se render a Jesus. Eu te convido. Olhe para Cristo Jesus. Existem os maus cristãos? Existe. Existem os falsos pastores? Existe. Existem os falsos mestres? Existe. Existem os charlatões? Existe. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Então eu quero te falar uma coisa nessa oportunidade. Olhe para Cristo e para aqueles que têm o verdadeiro testemunho de Cristo e se renda a Jesus. Esta é a minha mensagem que o Senhor Deus me confiou a entregar a você nessa oportunidade. E quero declarar Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus não leva em tempo a ignorância do homem, querendo que ele se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te ilumine. O meu desejo é que o Espírito Santo abra o teu entendimento, traga clareza ao teu coração, para que você entenda quem de fato é Jesus e o porquê Jesus morreu e ressuscitou. Devemos andar nele, porque a salvação é para quem se mantém fiel nele, guardando valores e princípios. Fique na graça e na paz.
Muito obrigado pela presença de todos, porque estamos aqui para transmitirmos a mensagem de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde em todos os teus caminhos. Que a sua luz e a sua graça resplandeça sobre a sua vida e que toda incredulidade e dureza de coração seja quebrada na sua vida pelo martelo que esmiuça a perna, a palavra de Deus, pelo Espírito Eterno que deseja ter comunhão com você. Graças a Deus. Fique na paz e na graça.